O tema da live é: dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Daí vocês podem falar: puxa, Gisele, você está fomentando as brigas, você está fomentando aí as contendas. Não é bem assim, né? Mas nós aqui, trazendo uma perspectiva trabalhista e empresarial, a gente tem que pensar além, né? Para poder amparar o nosso cliente da melhor forma possível. Vocês vão ver que ao longo da live eu não vou fomentar aqui um cenário de guerra, até porque eu acho horrível e muito desgastante quando você chega e o advogado da parte contrária parece que está contra você. É complicado, né? Parece muitas vezes que acontece isso. O que nós vamos abordar nas lives aqui, só passando rapidinho? Nós vamos ter dicas mesmo práticas de live. Dessa live de hoje eu vou falar um pouco da estratégia de uma defesa. Nós vamos ter uma live específica para falar de provisionamento e contingenciamento de processos trabalhistas. Vamos ter uma live específica também, boa tarde, gente, para falar sobre teses jurídicas trabalhistas elitizadas, que são teses que poucas empresas, na verdade são poucos advogados que fazem defesas, porque são inerentes a determinadas categorias. Nós falaremos sobre isso. Nós falaremos também sobre o contencioso de massa e sobre, obviamente, os aspectos aí inerentes à defesa trabalhista, mais especificamente, tá? Então, a doutora Cibele entrou também, obrigada. Hoje aqui, o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma análise panorâmica do feito. Isso nenhuma faculdade te ensina, isso ninguém vai te ensinar, porque é inerente à nossa advocacia. A gente só aprende isso na prática. Advogar, como vocês sabem, não é uma tarefa fácil, né? E a gente tem que ter em mente que todas as vezes que nós estamos ali fazendo algo, nosso nome está em jogo. Então são muitos fatores, não só apenas dentro do processo, como fora dele, porque a nossa postura, a nossa condução na causa vai interferir aí. Nós temos que mostrar credibilidade. Por isso que é importante essa estratégia. Deixa eu compartilhar com vocês uma... Cadê a imagem? Não, essa ainda não. Eu salvei aqui algumas coisas. Isso. Para falar sobre defesa trabalhista, você precisa ter em mente essa questão. Voltei para... Como eu disse, né, esse tema, você não tá pretendendo lutar, guerrear, mas se for necessário fazer, você tem que se imaginar como se você estivesse num combate. E aí você tem que elaborar a melhor estratégia para defender a sua empresa. Boa tarde, doutora Carolina, obrigada pela presença. Você tem que pensar na melhor estratégia, tá? E aí o segredo é que eu já dou uma dica antecipada. Quando você monta a estratégia e apresenta a estratégia para o cliente, você tem um voto de confiança gigante, tá? Porque o cliente, ele tá desesperado muitas vezes, especialmente quando nós falamos aí de advocacia para empresas pequenas, onde quem tá na linha de frente é o próprio proprietário ou sócios. Então, se você mostrar uma estratégia como se fosse uma estratégia de guerra mesmo, desenhar no papel, isso você ganha muitos pontos, e eu falo isso de experiência própria, tá? Então você precisa pensar em todas as possibilidades. Então a live de hoje é com esse propósito de abrir a mente para que nós pensemos em todas as possíveis possibilidades de apresentar uma ótima defesa para o nosso cliente, tá? Quem tá entrando agora, quem já está na live, manda o símbolo da live pra gente aí nos comentários. Qual é o símbolo de hoje, gente? Para o pessoal já ter uma noção qual que é o símbolo. Isso aí. A defesa estratégica, ela é diferente de uma atuação estratégica. Por quê, Gisele? Porque a atuação estratégica, ela não pensa apenas na defesa trabalhista, mas você pensa em todo o contexto.
você precisa analisar todos os pormenores de um processo. Aqui, gente, nós estamos lidando com um processo trabalhista, tá? Considerando que já houve uma notificação, nós vamos ter uma live específica para falar dos procedimentos para agilizar aí o atendimento ao cliente. Doutora Michele, obrigada pela presença também. Então, essa análise estratégica, ela é muito mais ampla. Você tem que analisar o processo como um todo, as alegações, os documentos, o tempo transcrito, que é muito importante, o ônus da prova. Você tem que analisar tudo, o que aconteceria se esse processo não morrer no início por um acordo, por exemplo, qual o cenário possível de uma condenação, de um recurso de revista, será que teria base aí para você brigar até o TST? Você precisa mostrar também para o cliente essa questão relacionada aí ao depósito recursal, que as empresas pequenas, as EIRELIs, as microempresas, têm aí a possibilidade de recolher apenas metade do valor, mas as demais empresas não, né? É um custo elevado para recorrer. Então, tudo isso a gente tem que observar. E aí eu quero compartilhar essa outra sacada aqui, que é a base, a matriz de uma análise, de uma estratégia. Quais são os pontos que eu preciso observar aí na análise do processo em si? Eu preciso olhar as alegações, né? Olhar todos os pedidos que foram feitos na petição inicial. Eu preciso olhar as provas apresentadas, tudo que o reclamante trouxe no processo. E assim, com relação ao reclamante, em poucos processos que os reclamantes trazem aí documentos, exceto quando falamos aí de acidente de trabalho, de doença ocupacional, que o reclamante junta aí alguns documentos médicos. Mas a sua maioria são provas orais, né? Então, você observar, se não houver a juntada de documentos, nós temos que analisar a perspectiva do ônus da prova, que aqui é essencial para o advogado trabalhista empresarial saber sobre o ônus da prova, saber o que ele deve, o que ele tem obrigação de provar naquele processo. E, finalmente, o posicionamento do tribunal, no seu estado, certo? E também o tribunal, nosso querido TST, que hoje, gente, basicamente é pouco provável que alguma causa já não tenha batido no TST algum tema específico, até porque nós temos as OJs, nós temos as súmulas, e tem súmula e OJ para quase tudo, né? Só não para essas tecnologias muito mais recentes. Aí eu diria que ainda temos falta disso, mas de resto nós temos ali toda a nossa fundamentação sólida, baseada em jurisprudência, com o nosso TST. Então, fazendo essa análise, você já tem um passo super importante na definição da sua estratégia, que você tem todos os fundamentos jurídicos necessários para a construção da sua tese e da condução do processo do seu cliente do começo até o fim. Só que existe um fator que é essencial. Boa tarde, doutor. É essencial na definição da estratégia e principalmente para que o cliente sinta-se mais seguro e satisfeito. E está relacionado com valores. Um advogado trabalhista empresarial não pode apenas e simplesmente apresentar ali, eu tenho defesa para essa argumentação, esse pedido de rescisão indireta, eu tenho aqui, eu posso alegar isso, o TST já falou sobre isso, abandono de emprego, essa questão, eu tenho fundamentação, tem a súmula 32, suponhamos que o caso seja esse, mas nós temos que levar para o cliente, e aqui é a grande sacada, e aqui é a sacada inclusive de fidelização de clientes e de conquistas de novos clientes, quando você mostra que você não é apenas um advogado que está lá nos tribunais, você conhece do negócio, que é através do quê? Da mensuração aí do valor econômico. Boa tarde, gente, que estão entrando agora. Você mostra para o seu cliente os valores que aquele processo representa da perspectiva financeira. E assim, eu particularmente já calejei minhas mãos fazendo provisões de processos. E eu posso dizer para vocês que a reforma trabalhista, ela foi maravilhosa. Porque
antes da reforma era cruel. Os advogados pediam vários pedidos enormes e fixavam o valor da causa para fins de alçada 50 mil reais e a causa ultrapassava 300 mil. E aí a gente tinha que fazer cálculo por cálculo para chegar no valor para apresentar na reunião do cliente como a definição da estratégia, se iríamos para um acordo ou não, como que procederíamos. Então tínhamos que fazer cálculos. Hoje nós temos aí a reforma trabalhista que trouxe como elemento obrigatório a liquidação dos pedidos. Então isso nos permitiu que a gente não tenha esse trabalho gigantesco, mas esse fator não elide aí a necessidade de conferência, tá, gente? Porque às vezes eu, pelo menos até hoje, não peguei, pelo contrário, eu peguei processos iniciais que tinham uma liquidação muito aquém do valor devido. Inclusive um acidente, uma doença ocupacional, onde a pessoa pediu os danos materiais, a pensão vitalícia e a estabilidade no montante lá de, acho que 40 e poucos mil reais. Eu acho que o advogado fez o cálculo errado, só que aí a juíza fixou que esse era o valor. Só de pensão vitalícia em uma pessoa de 40 anos tem aí, sei lá, mais que 100 mil reais, que era o valor. Então, foi favorável. E aí tem que ter o cuidado, né, o advogado que na esfera reclamante, de mensurar e de colocar aquele parágrafo lá, que os valores são para mera estimativa, porque os juízes estão adstritos aos valores fixados, tá? Então a gente olha esse valor e aí a gente apresenta, no primeiro momento, o mais lógico e o ideal é que você calcule, porque você é reclamada, você tem os documentos daquela relação de trabalho, você sabe qual era o valor efetivamente devido. Então, para você pedir um cálculo para um calculista ou você mesmo fazer, é muito mais fácil, tá? Só que, às vezes, o que acontece? Você recebe a notificação quase em cima da audiência, então não dá para você pegar e mandar para fazer cálculo ou você mesmo fazer cálculo. Você tem que prestar atenção na estratégia que você vai utilizar, em todos os argumentos. E o que você vai fazer então? Você faz um prognóstico, você faz uma estimativa em cima do valor atribuído ao reclamante, tá? Como fazer a estimativa do valor? Eu vou falar numa live específica. Hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu estou falando de estratégia, tá, gente? Só para mencionar aqui. Porque o mais importante disso tudo, o que eu estou trazendo nesse cenário aí, que nós temos que saber qual a nossa tese a utilizar e também os valores envolvidos naquele processo, para mostrar, colocar tudo na mesa e mostrar para o cliente, ó, se você quiser permanecer, persistir nessa ação, sua condenação será essa. Se você fizer um acordo, nós temos a possibilidade de minimizar e tudo mais. Então, essa é a estratégia que precisamos apresentar para os clientes, e os clientes gostam, tá, gente? Eu advogo para pequenas e grandes empresas, e esse é o ponto de mesma simetria. Tanto empresa grande quanto pequena gosta que você apresente uma estratégia clara e principalmente que você traga pontos aí de valores mesmo, ó, efetivo prejuízo ou economia, caso você adote uma posição ou outra. Porque existem, inclusive, algumas teses que é um risco muito grande, então você não pode assumir toda a responsabilidade para si. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar sobre tipos de defesa, sobre a impugnação específica, sobre alguns aspectos inerentes às nossas alegações. A gente tem que colocar nas mãos do cliente também para que a melhor estratégia seja adotada, porque afinal de contas quem vai pagar a conta é ele no final. Cris, boa tarde, obrigada pela presença. Porque, gente, o mais importante, deixa eu achar aqui a frase. O nosso cliente, ele não quer ver a tese. Eu mando a defesa para o cliente, tá, gente? Pode ser cliente grande ou pequeno, eu mando mesmo, porque para mostrar ali o tempo que eu demandei, o bom trabalho que foi desempenhado. Eu sei que eles não vão ler a peça inteira, mas só para ver que ele está sendo bem representado, eu mando. Mas eu não mando apenas a petição, ó, segue para aprovação. Não. Eu mando para conhecimento e explico isso porque eu já fiz uma reunião com ele antes, falando do caso. Aqui vale lembrar, gente, que nós estamos falando de uma atuação estratégica. Nós vamos falar especificamente de contencioso de massa
como que a gente pode lidar com essas questões para ter a mesma atuação, tá? Para ter uma atuação diferenciada nos processos em que a gente vier a atuar. E sendo muitos processos, nós temos mais vantagens, que eu também vou falar na outra live, porque senão eu vou falar demais aqui. Mas é isso, gente. O nosso cliente, ele não quer ver a tese que a gente defende. Nosso cliente quer ver o que a gente vai provocar, o resultado que nós vamos provocar com a defesa da nossa tese. Ele quer ver o que a gente vai trazer de benefícios para ele. E isso é, sem dúvidas, a nossa maior proposta de valor. Quando o cliente nos procura, a gente tem que ter esse cuidado de mostrar para ele que se ele nos contratar, se o processo for patrocinado pelo nosso escritório, ele vai ter, além da melhor defesa, de todas as nossas armas, que isso inclusive é obrigação nossa, ele vai ter essa estratégia. Essa estratégia será adotada para benefício, para a defesa desse cliente, tá? Então a minha pretensão aqui é passar nessa primeira live essas impressões aí, dessa análise pormenorizada da lead, desses aspectos aí. É como se estivéssemos falando inicialmente com o cliente, ainda não fechamos, nós mostramos esse trabalho. E assim, em 100% dos casos, depois que você mostra essa perspectiva de atuação, o cliente não tem como não fechar com você, tá? Porque é um trabalho, de fato, e aí mostra que você tem domínio, que você vai entregar o melhor que você conseguir dentro das suas condições. O cliente entende isso, tá? Inclusive, se acontecer alguma coisa durante o processo, o cliente super entende, porque você já foi muito claro com ele desde o início do processo. Então, ele vai confiar em você 100%. E isso, gente, repito mais uma vez, você só aprende isso na prática. Eu já fiz milhares de defesas ao longo desses 10 anos. Então, eu só aprende na prática mesmo, tá? Uma questão importante aqui sobre essa atuação estratégica que nós temos que ter é porque a gente vai direcionar o quê? Os caminhos que o cliente pode seguir. Nesse processo, o ideal é que se faça um acordo, tendo em vista que as decisões do TRT, do TST, são favoráveis ao reclamante. E assim, nós não temos fundamentos aí para bater de frente. Você vai ter uma live específica que eu vou falar de uma atuação que foi possível reverter uma questão aí meio que consolidada graças àquele velho ditado: pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso é para outra live. O que eu quero falar é aqui que a gente vai direcionar a nossa atuação. Porque assim, gente, se a gente tiver em mente, inclusive aí se a gente tiver que fazer uma defesa e o cliente já quer que faça um acordo, é possível a gente entrar em contato com o advogado reclamante antes de ter que apresentar aquela defesa enorme e falar: o doutor quer fazer um acordo, e aí poupa o nosso trabalho, obviamente. Então, a gente tem que definir essa estratégia e a gente só pode fazer isso com o nosso cliente. E uma questão importante na definição da estratégia, como eu disse para vocês, provisionando aí os valores, então chegar nesse valor razoável com uma proposta de acordo, né? Quando eu era advogada de reclamantes em massa mesmo, eu ficava super feliz quando a reclamada apresentava qualquer proposta. O cliente estava comigo, aí a empresa: eu ofereço, sei lá, R$1.000. Aí o cliente: eu não vou aceitar. Eu falei: calma, senhor fulano, ela está oferecendo valor, é sinal que ela sabe que deve alguma coisa, né? E aí, antigamente não tinha reforma trabalhista, essa questão toda, e aí então a gente já ficava meio assim, mais tranquilo nesse ponto. Então, toda vez que a empresa traz uma proposta, a gente já fica, os advogados reclamantes já sabem: tem alguma coisa aí, a gente consegue brigar. É certo que tem situações que não dá mesmo para fazer nenhum acordo, né? Mas, se você tenta uma negociação e o advogado não aceita, fica lá reticente, fazer o quê, né? Aí é o que a gente entra, o que é o tema dessa live. Eu dou um boi para não entrar no conflito. Eu ofereci uma proposta, mas não aceitou ou desdenhou da proposta, como já aconteceu algumas vezes. O que eu faço? Eu vou lutar para ter o melhor resultado. E assim, como advogado de empresa, a gente tem que ter em mente a respeito acima de tudo, gente, porque não dá para oferecer uma proposta irrisória. Igual chegam causas de R$100.000 e o advogado oferece R$100, R$500. Eu acho muito feio.
ou não oferece, que é mais justo do que chegar com uma proposta muito irrisória, muito aquém, né? Só que teve uma vez que eu ofereci R$500. Foi numa situação muito engraçada, inclusive, porque o reclamante chegou e com uma mulher, e a mulher estava muito brava, a fisionomia super fechada, e era esposa dele. Aí eu já imaginei, olha, certamente ele só entrou com o processo por causa da sua esposa. E aí fomos para a audiência. O processo era meio esquisito, porque nós não tínhamos prova que ele tinha trabalhado na obra do cliente, era uma construtora. E aí nós fomos para a sala de audiências, e aí eu falei para o cliente, ó, vamos esperar a instrução, porque ele vai ter que provar que trabalhou, porque a gente está negando aqui a prestação de serviço, certo? Ele, não, doutor, eu ofereço R$500 para resolver isso. Aí eu cheguei a oferecer a advogada, não, eu quero R$3.000. Eu falei, doutora, eu lhe que está oferecendo, porque a minha orientação foi que não oferecesse nada antes da instrução. Ela, não. Aí o reclamante sentou-se para oitiva, e uma dica aqui para patrocínio de reclamada, sempre ouça o reclamante. Pelo amor de Deus, não dispense o depoimento do reclamante, porque em muitos casos, se não na maioria esmagadora das ações que eu já advoguei e advogo, o reclamante sempre fala alguma coisa que acaba matando algum direito que ele está alegando ali. Então ele começou a falar, e aí o juiz perguntou, onde você trabalhou? Ele não estava se lembrando, porque o nome da empresa, da construtora, é um nome, digamos assim, meio americanizado. E aí ele não sabia. Aí o juiz perguntou, você trabalhou na empresa X? Ele, não sei. Aí o juiz, como assim? E aí o juiz me passou a oportunidade para perguntar. Eu questionei quais as obras que ele trabalhou. Ele falou os locais que eram totalmente diversos, que inclusive eu juntei na defesa quais as obras em andamento que nós tínhamos, e inclusive ele não trabalhou em nenhuma delas. Aí o juiz olhou para a advogada do reclamante e falou, doutora, assim fica difícil, né? Seu cliente não sabe nem onde trabalhou. E nesse meio tempo, gente, eu estava quase que me mordendo de vontade de rir, porque foi engraçado. A esposa do reclamante estava em cima do coitado, eu acho que ele estava tão nervoso que ele esqueceu tudo. Enfim, nesse meio desse depoimento totalmente contraditório, a advogada interrompeu e falou, doutora, eu aceito os R$500. Aí eu olhei pro meu cliente e falei, eu vou pagar, doutora, você tem certeza? Você não vai pagar nada nesse processo. Mas aí, enfim, ele acabou pagando naquele mesmo momento os R$500 e encerrou a causa. Então essa foi a situação, a única situação em que eu celebrei um acordo ou ofereci uma proposta muito aquém do que era pleiteado, porque é aquele caso, se a questão já aparenta improcedência, vamos tocar, né? Agora, se tem uma chance ali de ter um risco de condenação, o ideal é que a gente vá e oferte uma proposta razoável para ambas as partes. Em respeito à parte contrária, principalmente o nosso colega de profissão, né? Porque ora a gente pode estar aí no banco das reclamadas. Doutoras, obrigada pela presença. Né, afinal, dos reclamantes, afinal de contas, somos advogados trabalhistas em primeiro lugar, né? Então, basicamente, já coloquei essa questão, essa mensagem que eu quero trazer, porque nós não vamos aí, eu não quero fomentar aí litígios, brigas, vamos pro pau, vamos ver no que dá, não quero isso. O que eu quero é que, assim, você elaborou a melhor estratégia, ofereceu uma proposta razoável de acordo, e mesmo assim a parte que é da inerte não aceita, vamos para a briga, né? Porque o sábio, ele não deseja ganhar a guerra, mas está sempre preparado para ela. E nós, como profissionais, nós somos sábios, né? Então nós temos que estar preparados para a guerra. Se vocês tiverem perguntas, gente, quiser fazer alguma pergunta relacionada à live, eu queria deixar registrado aqui que hoje o tema da nossa live é um soquinho. Então, enviem soquinhos aqui na live. Para quem entrou agora e não sabe, nós vamos sortear esse livro meu, tá? Na live do dia 24. Mas para participar do sorteio, vocês vão ter que saber quais foram os ícones temáticos de cada live. Hoje a live, por falar aqui nesse contexto de luta, dessa confusão, digamos assim, eu escolhi o soquinho. Amanhã vamos ter um ícone diferente, tá?
Amanhã nós vamos ter um tema muito bacana, que é esse tema aqui. Não é sobre ganhar todas as causas, mas sobre acreditar sempre, tá? Então, espero vocês no mesmo horário, às 15h09, para que a gente venha aí fomentar um pouco mais sobre a advocacia patronal, porque a gente já entra no ringue com um ponto negativo. Existem muitos fatores aí contra as empresas no âmbito da justiça, a gente não pode fechar os olhos quanto a isso. Então é sobre isso mais ou menos que eu vou falar com vocês amanhã, tá? Eu agradeço a presença de cada um. Tô vendo que o pessoal tá dando soquinho, isso mesmo. Então hoje foi o soquinho. Amanhã eu vou falar o outro ícone e a gente, dia 24, vai fazer o sorteio, tá? Ao vivo na live. E as informações do sorteio eu vou disseminando aí aos longos da live para não ficar muitas informações para um dia só. Tá certo, gente? Deixa eu sair dessas imagens aqui. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. E aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, às 15h09, aqui no perfil. Um beijão!